Meu pai foi 10. Como prometido, o prezado Bernardo aqui Prezado Bernardo. vai apresentar para vocês o segundo vídeo de análise da participação do Jair Bolsonaro no programa Roleta Russa. Dessa vez, analisando as principais declarações dele no programa. Nós cansamos da esquerda. Então sente, relaxe, que lá vem análise. Duas coisas importantes que eu preciso lembrar vocês. A primeira delas, a minha livraria continua numa super promoção de 300 mil inscritos do canal aqui do YouTube. Acesse o link na descrição para verificar as principais promoções. Ela fica só hoje, 1º de agosto, e até amanhã, dia 2 de agosto. Não perca. Nós cansamos da esquerda. E a outra coisa, eu preciso lembrar o pessoal da TV Cultura que não censurou o vídeo de ontem, que também não censura este vídeo, até a nossa audiência com o juiz aqui em Londrina no mês de setembro. Então, antes de você pedir a censura deste vídeo, TV Cultura, espere a nossa audiência. Um dos projetos aprovados de sua autoria estende o benefício de isenção do IP. Para. O quê? O que é isso? Logo na abertura do programa, quando eles estão apresentando o candidato à presidência da República, eles falam de um projeto dele, mas não falam do principal projeto dele, que passou, foi aprovado e virou lei, que é a lei do voto impresso. Isso não foi falado. E aprovamos o voto impresso. Esse pessoal não se preocupa com democracia, com a qualidade e com a lisura das eleições. Eles estão preocupados simplesmente em não deixar o nome do Bolsonaro ser promovido por quaisquer meios. E qualquer coisa que possa levantar o Bolsonaro deve ser, ó, calada. Mas antes de entrar na análise propriamente dita, vamos ver o que os principais jornais disseram a respeito da participação de Bolsonaro no programa Roleta Russa. Veja o que é fato ou fake na entrevista de Jair Bolsonaro no Roda Viva. Bolsonaro critica cotas e nega dívida com negros. Não escravizei ninguém. É triste e desanimador ouvir Jair Bolsonaro falando tantas aberrações, diz professor de história. Jair Bolsonaro é inimigo do Brasil e precisa ser destruído politicamente. Após estagnar, Bolsonaro dá sinais de recuperação nas redes. Sua boia de salvação. Vocês podem ver que a mídia está desesperada tentando enterrar Bolsonaro e não falar da participação pífia dos jornalistas naquele programa. E para aqueles que acharam que eu exagerei dizendo que todos os jornalistas do Roda Viva são, na verdade, os jornalentos do Roleta Russa, veja o que Augusto Nunes disse, que ele é o ex-apresentador do programa, sobre a sua saída, sobre a sua expulsão da direção do programa. Veja o que ele explicou na Jovem Pan. De uns 6 meses, 7 para cá, começaram as pressões com base nessa suspeita de que era um programa de direita, temos de trazer mais gente de esquerda. Esse ano eleitoral vai ser mais complicado ainda. Então vamos ao que interessa. O prezado Bernardo aqui vai expor os principais pontos positivos e negativos da entrevista de Bolsonaro. Prezado Bernardo. Agora vamos. O Bolsonaro abriu a fala dele no programa Roleta Russa, falando aquilo que, quer goste ou não, representa a voz de todos os brasileiros. Chega de esquerda. Nós cansamos da esquerda. Queremos uma economia livre com menos dedos do Estado nela. Queremos um Brasil liberal. E queremos respeito aos valores tradicionais, a família principalmente. Que respeite a família, bem como as crianças em sala de aula. Muito bom, capitão. Participamos da Revolução Democrática de 1964. Verdade. O início do regime de exceção civil-militar aqui no Brasil, conhecido como regime militar, foi sim apoiado pelo Congresso, pela população, por todo mundo, até pela mídia, inclusive pela mal afamada CNBB. Se os comunas não ficassem explodindo as coisas, fazendo rebelião e tentando implantar uma ditadura aqui no Brasil, não teria regime militar. O regime militar aqui no Brasil foi uma contra-revolução, contra uma revolução comunista que já estava em pleno curso. Tá ok? Agora a gente não pode deixar de dizer que prometer ficar só até as próximas eleições, como foi o caso de Castelo Branco, e depois sentar 20 anos no poder, não dá, né, bicho? Isso, obviamente, não tira os méritos do governo militar em ter criado praticamente toda a infraestrutura aqui do Brasil, hidrelétrica, estradas, as estatais e tantas outras coisas. Apesar de ter criado muita estatal, viu? Tá ok? A respeito da lei do voto impresso, Bolsonaro não agiu corretamente. Eu acho que ele foi fraco na resposta dele à Daniela Lima da Folha de São Paulo. Quando a Daniela Lima da Folha de São Paulo mentiu a respeito do voto impresso... Nesse caso, você sairia com papel, mas você sairia com papel. Ele simplesmente disse que não era assim. Mas Não sairia com papel, não. Ele perdeu uma oportunidade de desmascarar uma mentirosa em público. A lei foi ele que propôs, o projeto é dele, a lei que passou foi dele, ele tem propriedade para falar. Ele deveria ter esfregado
esfregado na cara dela, mal intencionado, não sabe do que está falando e nem tem qualificação para estar naquele lugar ali entrevistando. Faltou firmeza, faltou posição e faltou desmascarar a jornalista. Obrigado, Neto! Pô, Bolsonaro! Mostrar, por exemplo, que nos Estados Unidos se usa o voto impresso. Teve uma que o Bolsonaro, na verdade, pisou na bola pesado. Ele falou que o Joaquim Barbosa disse que ele foi o único homem que não recebeu propina do PT. O senhor Joaquim Barbosa foi muito claro. Ele disse ali, trocando em outras palavras, né, que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Não foi bem assim. Na verdade, o que o Joaquim Barbosa disse foi um pouco diferente. Ele disse que de todos os partidos envolvidos no processo do Mensalão, o Bolsonaro foi o único desses partidos que votou contra a orientação do partido. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Então, imprecisa a resposta, seu capitão. E aí, então, Bolsonaro traz à tona o Foro de São Paulo quando ele fala da Dilma Rousseff. Aquela coisa, a senhora é Dilma Rousseff, não é isso? Onde ela esteve na semana retrasada? Eu não sei, prezado Bolsonaro, para onde é que a Dilma foi? Representando o Foro de São Paulo em Cuba, na democracia cubana. O quê? No Foro de São Paulo? Mas o que é o Foro de São Paulo? Representando o Foro de São Paulo em Cuba. Faltou explicar o que é o Foro de São Paulo. Ele estava sendo visto pelo Brasil inteiro, está em alta no YouTube a sua entrevista, ele perdeu uma oportunidade única de explicar para o Brasil inteiro o que é o Foro de São Paulo, o poder que ele exerce até hoje, as influências, os presidentes que elegeram, todo o mal que ele faz ao país, que os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo teriam que ser impugnados e ter a sua licença cassada aqui no Brasil, mas ele simplesmente mencionou como se fosse um lugar comum aqui no Brasil. Mas a maioria dos brasileiros não sabe muito bem o que é isso. Então faltou esclarecer, seu capitão. Esclareça as pessoas. Tá ok? Não foi você, Bolsonaro, que disse no final do programa que conhecereis a verdade libertará? Pois então, conte a verdade! Tá ok? Aí ele teve uma postura admirável com relação ao regime militar. Ele falou, olha, nós temos que esquecer esse período aqui e tocar para frente. O povo está sofrendo com 14 milhões de desempregados, com 60 mil mortes por ano, violenta, com 50 mil mulheres estupradas. É daqui para frente, vamos tocar esse barco para frente. Tá ok? A situação do Brasil está cheia de homicídio, as pessoas estão burras, sendo mortas nas ruas, mulher sendo estuprada, e as pessoas estão preocupadas com o mito fundador da esquerda. Então ele está certo em pensar no futuro do Brasil, em pensar no momento atual e cuidar do presente e não ficar com os olhos no passado para implantar um regime socialista aqui. Parabéns, capitão! Ok, prezado Bernardo? Agora, a resposta que ele deu para a pergunta de cotas foi excelente. A minha filha é justo entrar na faculdade por cota? Eu acho que não, né? Mas o meu sogro é o Paulo Negão. Parece até que deram um calmante pro capitão. Ele estava calmo, tranquilo, respondeu até com um sorrisinho no rosto e não deu porrada. Ó. Isso é questão de mérito, competência. Se eles podem ser tão bons no ensino superior, que acredito que sejam bons, por que não estudam no ensino básico aqui atrás, né, para que tenham a melhor base e sigam carreira numa situação de igualdade? Eu acho em respostas como essa que ele foi pouco propositivo. Ele ficou na defensiva, se explicando, mas não foi propositivo. Faltou ser mais direto e propositivo. Dizer o que o governo dele vai nessa área, o que ele pretende, como vai funcionar, quais são as ideias dele, quem ele pretende que seja o ministro da Educação, o que ele sonha que seja. Uma das soluções que ele fala para o problema educacional é inverter a pirâmide e colocar mais dinheiro no ensino básico. É inverter a pirâmide educacional, aplicar mais no ensino fundamental, até para acabar com a história de cota no Brasil. Bolsonaro, você sabe disso aí. Dinheiro não muda nada na educação. Dinheiro não deixa as pessoas mais inteligentes. O Brasil já investe muito na educação. Qual que é o problema da educação no Brasil? É o método de alfabetização, a pedagogia de Paulo Freire e a doutrinação nas escolas. Você não explorou nenhum desses. É preciso desmascarar o projeto de alfabetização aqui no Brasil, que é ridículo, pife, deixa as pessoas idiotas. É preciso destruir a pedagogia do Paulo Freire e é preciso acabar com a doutrinação nas escolas. Ok, prezado Bernardo? E aí o Bolsonaro ganhou um ponto grande nesse programa, que foi quando ele falou da sua equiparação com o Trump, de que tem um foco no país, ou seja, no Brasil,
em Deus e na família. Ele quer a América grande, eu quero o Brasil grande. Ele fala em Deus, eu também falo em Deus. Mas, deputado, ele defende a família, eu também defendo a família. Tá falando... É disso que os brasileiros querem, não precisa muita coisa, não tem segredo, bicho, parabéns. E na questão dos quilombolas, ele disse que brincou. É verdade, todo mundo percebeu que aquilo foi uma grande brincadeira que ele fez, mas precisava ter dito. Poxa, me referi a um cara assim que ele pesava 8 arroba, falei isso. Uma das coisas que o Bolsonaro está aprendendo é controlar a língua. Isso aí precisa saber controlar a língua. E não só aprender quando fica quieto, mas aprender a falar. Ele tem que começar a pautar a mídia e não ser pautado por ela. É assim que bom político faz. E o gordinho aqui, ó. Quanto vocês acham que eu peso? 1/8 de tonelada. Escreva aqui nos comentários quantos arrobas vocês acham que eu peso. Tá ok? Ok. Quando ele foi falar do problema das universidades do ensino no Brasil, faltou falar da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que é um veneno para esse país. Eu já fiz vários vídeos explicando isso e ele não mencionou simplesmente. Eu fosse ele presidente, se entrasse lá no Planalto, eu iria revogar esta porcaria que deu errado em todos os lugares que foi implantada. Claro, ela só deu certo para os comunistas e para os globalistas. E sobre a mortalidade infantil, o Bolsonaro acertou em cheio. O principal problema é sim a prematuridade das crianças. Mortalidade infantil tem muito a ver com os prematuros. Muita gente sai tirando sarro. Eu vou ler algumas coisas para você aqui. Presta atenção. Prematuridade é a segunda causa de mortalidade infantil. Brasil é um dos 10 países com o maior número de prematuros. Prematuridade é a maior causa de morte infantil no mundo. Prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil, alerta ONG. E agora veja este estudo científico publicado especificamente sobre esse tema em 2017. Principais causas da mortalidade na infância no Brasil de 1990 a 2015. E vejam um dos resultados desta pesquisa. A prematuridade, apesar da queda de 72% nas taxas, figurou como a principal causa de óbito em ambos os anos. É claro que há outros fatores, mas a prematuridade é o principal deles. Joia, muito bom. Bolsonaro fez muito bem em dizer que iria acabar com a intervenção militar no Rio de Janeiro porque não funciona, não do jeito que está. Forças Armadas não deu certo no Rio, né? Não deu porque, lógico que não deu, não temos retaguarda jurídica. Não vai ter, se eu tiver não vai ter. Até porque não está resolvendo nada. Então, ó, esse foi outro ponto positivo. E zoou com a cara desses jornalistas folgados. Você não vai matar, não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele, tá ok? Ai, cara. Você não vai matar, não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele, tá ok? Com bandido, com fuzil, você quer que a gente faça o quê? Mande um nudes pra ele no WhatsApp? Mande florzinha, toque Imagine dos Beatles? Bicho, com bandido, com fuzil, é só bazuca mesmo. E outra coisa que ele fez muito bem ao final do programa foi sinalizar a importância da posse do porte de armas, de liberar as armas no Brasil. Agora, não podemos admitir, incorporar o espírito de cordeiro. Achar que tem que entregar tudo para os caras. Os caras estão matando independente de reagir. Eu quero ter 5% de chance de reagir. Agora, quem não quiser ter arma, que não tenha. Agora, eu defendo a legítima defesa, a posse de arma de fogo. Coisa que foi aprovada no referendo, se eu não me engano, em 2003, aqui no Brasil. É preciso que se respeite a vontade popular. Eu estou fazendo cumprir o decidido pelo povo no referendo agora de 2005. Concordo. O povo decidiu. Então, muito bom, é isso mesmo. Aqui, ó. Quando ele fala do seu ídolo... O senhor tem um ídolo? Que é o seu pai. É meu pai, né? Meu pai foi 10. Isso mostra muito bem o tipo de pessoa que ele é. Uma pessoa apegada à família, assim como todo brasileiro. Depois dessa breve análise, no meu entender, Bolsonaro foi muito bem. De 0 a 10, eu daria uma nota para ele de 8 ou 7,5. Eu acho que ele foi muito bem, tem muito que melhorar. Tem que explorar as coisas propositivas, tem que saber propor mais coisas, não reagir tanto às acusações, mas propor e ocupar espaço nas respostas. E tem que desmascarar os jornalistas publicamente. Tem que dizer que essas pessoas estão mentindo. Se essas pessoas mentiram, o que nós temos que fazer? Ficar quieto? Não, tem que desmascará-las. Estas pessoas não merecem respeito. O Trump se elegeu nos Estados Unidos como? Respeitando o jornalista? Ou dizendo para a CNN, "You are fake news"? You are fake news. O Bolsonaro foi muito bem, a participação dele foi boa, precisa melhorar sempre, mas pelo jeito ele está falando a voz do povo, porque os vídeos dele estão bombando no YouTube. Então se inscreva aqui no meu canal, assine o sininho se você não quiser perder uma outra notificação, porque amanhã nós vamos falar de teologia da libertação aqui no meu canal. CNBB, você tá na mira agora de novo.